Olá, Dimas, Hammurabi, boa noite a todos, boa noite, Edith, Alex, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rose, olá, Fábio, Vanísia, bem-vinda, Vanísia. Raquel Pimenta, que bom estar contigo aqui. Jéssica. Boa noite a todos que estão chegando para esse momento muito legal, né? A gente conversar um pouquinho sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano, sobre processo evolutivo, aprender recebendo as orientações da veneranda Joana de Ângeles. Nos ajuda muito, Joana, a nos conhecermos, a encontrarmos as respostas para aquelas perguntas básicas, né? De onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E Joana nos ajuda muito a responder, pelo menos a essa, porque as outras já sabemos. O que é que eu estou fazendo aqui, né? E já que eu estou aqui para fazer alguma coisa, como é que eu faço essa coisa melhor? É possível fazer aqui o que eu tenho que fazer e ter qualidade de vida? É possível viver bem com as contingências? É possível, mesmo que com as expiações, as provas, as adversidades, as reparações, vivemos bem? Temos qualidade de vida? É possível, né? E Joana nos ensina, nos mostra como. Os estudos nos fazem perceber que viver é simples e nós não acreditamos, por tão simples que não acreditamos e resolvemos complicar, né? Mas assim, que bom, boa noite a todos e todas que estão chegando. Muito bom estar aqui com vocês. E que Jesus nos permita inspirar e intuir para que possamos, né, com o auxílio do alto, compreendermos um pouco mais facilitadamente, ou mais acertadamente, melhor dizendo, o fácil não tem muita graça, aquilo que a irmã misericordiosamente nos traz, e com muito esforço, como diz André Luiz, com um consumo imenso de energia psíquica, eles conseguem enviar esses conteúdos que são recebidos por médiuns igualmente misericordiosos, e no caso da veneranda Divaldo Franco, que caridosamente cede, né, o seu aparato para nos fazer chegar essas palavras desses autores espirituais. E com muito esforço, e como também diz André Luiz, com a autorização de Deus, nada sem a autorização dele. Tudo que esses autores espirituais nos mandam passa por um crivo, né, para chegar até aqui. Então, para chegar até nós, façamos bom uso, né? Façamos bom uso. A doutrina espírita, ela, para muitos de nós que estamos nos aproximando dela,
ela simplesmente nos parece um tanto quanto complexa. Mas quando a gente traz para a perspectiva da natureza, né, para a lógica da bondade, da misericórdia divina, da justiça divina, a gente percebe que compreende facilmente. Basta a gente olhar para essa perspectiva e sair ou tentar sair da tendência nossa compreensível e explicável da lógica cartesiana, né? Onde tudo precisa materialmente fazer sentido, e faz sentido tudo que Joana nos traz, porque a ciência explica a doutrina espírita. Joana nos traz a ciência que explica a doutrina. Quando Joana diz sabiamente que espírito, mente e psique é uma instância só, toda a sua obra passa a fazer sentido. E a gente compreende que a gente não precisa estar administrando o espírito, administrando a psique, administrando a mente. É tudo uma coisa só. Mas assim, bem-vindos e bem-vindas todos e todas que estão aqui. Aqueles que tiverem, o Fábio gentilmente se dispõe a nos ajudar. Alguma questão, o que importa é que esse estudo seja praticamente personalizado. Nós estamos aqui num grupo de pessoas e que as nossas questões, lógico, com cuidado de não trazermos aquilo que é do nosso privado, né? Mas na medida do possível, o que é do nosso privado, não trazer, não descer a detalhes, mas de uma forma generalizada. Quiser colocar alguma pergunta aqui, a gente tenta ajudar no encontro da resposta, né? Para que seja mais producente e mais específico esse nosso encontro. Já temos algumas pessoas, são 19h08. Eu proponho àqueles que quiserem que fechem seus olhos, porque a visão, ela é responsável pela captação de 75%, lógico, não é um número com precisão cirúrgica, da realidade externa. E quando a gente fecha os olhos, a gente já reduz o impacto de 75%. Fica 25% para a audição, para o tato, né? Então, assim, fica mais fácil a concentração. E aqueles que não desejarem fechar os olhos, fechados, estarão, ainda que abertos, estarão como se estivessem fechados. Elevemos os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. E ao Divino Mestre Jesus pedimos autorização para que possamos falar, proferir em Teu nome, trazer em Teu nome as Tuas propostas, e em Teu nome e por Vossas promessas, Senhor Jesus, nos oferecermos meramente como instrumentos dos Seus propósitos. E pelas nossas carências, pelas nossas faltas, pela nossa incompletude, pela nossa incapacidade, pelo nível intelectual e evolutivo em que nos encontramos, pedimos, apelando à vossa misericórdia que nos autorize a intuir, inspirar e sermos assessorados pelos nossos mentores, pelos espíritos que simpatizam conosco, por aqueles espíritos que simpatizam com o tema da psicologia profunda e que estão dispostos a, de alguma forma, nos ajudar na nossa caminhada. E dai-nos a vossa mão, Senhor Jesus, e sobre todos nós e aos nossos amados derrama a tua luz de cura, de transformação,
das nossas almas e dos nossos espíritos, para que possamos compreender e dialogar com as coisas que se nos acontecem, porque todas elas são boas, porquanto Deus, o Pai, é bom. E se são boas coisas, o que nos acontece é para o nosso bem. Dai-nos a vossa paz e que sejamos um dia dignos da vossa presença. Que assim seja. Bom, a Piedade, capítulo 19 do livro que já sabemos, o livro que Rafa está trabalhando, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Olha só, psicologia profunda. Joana de Ângeles, no volume 2 da sua série psicológica, ela traz um histórico, uma perspectiva histórica da formação da psicologia. Ela traz diversos cortes filosóficos, né? O Renascimento, o humanismo, o materialismo, o atomismo, e vai mostrando como chegamos à psicologia, de onde mais proximamente a psicologia veio, que foi da filosofia humanista. Essa filosofia humanista deu origem à psicologia humanista, e a psicologia humanista se transforma em psicologia transpessoal, né? Para alguns, psicologia espírita, para os acadêmicos, né? para os sujeitos de ciência, psicologia transpessoal, que é a mesma psicologia profunda e a mesma psicologia analítica, que já está como disciplinas, né? Nas academias, nas universidades de psicologia. Lógico que não aprofundando, mas pelo menos já temos a psicologia transpessoal, já temos a psicologia analítica, a psicologia profunda nos meios acadêmicos, né? Então, assim, e é com base nessa psicologia que a irmã Joana de Ângeles analisa a alma, o processo de evolução moral, o que parte está ligado ao desenvolvimento humano em todas as suas fases, porque em cada uma dessas fases do desenvolvimento humano, a apreensão do exterior que contactamos no que chamamos de campo de experiências, campo de provas, é compreendida de determinadas formas. Vamos pegar aqui os extremos. A criança, com a pureza dela, ela interpreta o exterior de uma forma muito natural, sem julgamento, né? E tem um videozinho que eu assisti, achei interessante, que o padre diz, bom, vamos ao que interessa, que é a cerimônia de casamento, porque eu acho que eu estou falando muito. E uma criança lá do fundinho disse, tá mesmo. Então, essa pureza da criança é com ela que ela vê as coisas do mundo, faz análise e compreende de uma forma correspondente ao seu grau evolutivo. Quando se chega na adolescência, a leitura já é outra. Quando a gente entra na juventude, a leitura é uma outra, de uma outra forma. Quando a gente ingressa na fase do desenvolvimento humano, do jovem adulto, a interpretação das coisas que nos acontecem também é de uma outra forma, né? Quando chegamos à idade adulta, já interpretamos também de uma forma diferente, mas, digamos assim, aperfeiçoada, com valores e princípios atualizados por quanto revistos. E quando a gente ingressa na envelhecência, né?
nós também fazemos uma leitura das coisas do mundo de uma forma totalmente diferente. E como trouxemos a pureza da criança nas suas interpretações com relação às situações da vida, na envelhecência a gente compreende, a gente se relaciona com as situações da vida de uma forma mais compreensiva, né? E se a forma é mais compreensiva, fica muito mais fácil de aceitarmos uma realidade. Nas diversas fases do desenvolvimento humano, nós somos convidados a aceitar a realidade, mas temos uma dificuldade de compreendê-las e simplesmente, muitas vezes, é próprio da juventude, né? A impetuosidade do inconformismo, né? Do questionamento. Ótimo, nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. E é exatamente dos questionamentos que acontecem as evoluções, as transformações, as modificações sociais, culturais, humanas e pessoais, né? Então a juventude tem o seu papel. Mas quando chegamos no envelhecente, a gente apenas vê a mesma coisa, os mesmos fatos, as mesmas situações, porém de uma forma diferente. Então que fique aqui a ideia de que as fases do desenvolvimento humano são determinantes para a interpretação das coisas que se nos acontecem, né? Significa dizer que nós vamos aprendendo com a vida. E se estamos encarnados para melhorarmos moralmente, eu vou usar o termo, nos atualizarmos, a gente precisa compreender que é exatamente os diversos modelos de relação com as circunstâncias, com as expiações e provas que eu tenho ao longo da minha vida, em todas, peculiar a cada uma das fases do desenvolvimento humano pelas quais eu passei e estou passando, que eu aprendo de uma determinada forma. E é esse aprendizado que é o propósito de estarmos aqui num processo reencarnatório. O capítulo que nos cabe hoje é o mesmo da semana passada, que é a piedade. E a irmã Joana de Ângeles, ela traz a piedade, precisamos também observar, atentar e salientar que nós estamos aqui no volume 11, né? Então ela já trouxe aquilo que seria inicial e ela está trazendo a piedade. E observe que os temas, quando os volumes vão caminhando, né? Vamos usar essa figura de linguagem. Quando os volumes vão caminhando, a gente vai percebendo que aquelas faculdades, aqueles temas que ela traz, são resultados de toda uma caminhada pregressa, não é? Mas que ela já vem trazendo ao longo da sua obra. E chegamos na piedade, olha só. Para que a gente possa perceber o que eu estou tentando dizer, piedade é um sentimento, né? O processo evolutivo, ele tem um propósito de fazer, ou de nos ajudar, ou de nos permitir, nos facultar, um trânsito pelas diversas fases também, né? Nós somos primariamente instintivos e passamos por todas aquelas fases instintivas, né? Que não pensávamos, que não tínhamos dúvidas, né? A gente se via caçadores, comíamos carne crua e não nos cabia, não tínhamos elementos para pensar se iríamos colocar mais ou menos sal. Essa foi a fase instintiva.
e o nosso cérebro reptiliano ainda está em nós e traz resquícios desse primitivo que fomos. Quem quiser saber mais é só pesquisar sobre cérebro trino, né? Então esse primitivismo que traz o instinto ainda reminiscente, né, do nosso processo evolutivo, que fique claro que estamos no segundo mundo da escala evolutiva, acabamos de sair do primeiro, que é o mundo primitivo, né? Então nós ainda temos esse instinto. E o processo evolutivo, ele tem como fase sairmos um dia, não cirurgicamente, mas num processo de transição harmonioso e pacífico. Tenham paciência, tenham calma, não é para agora, não é para essa encarnação, não quero desestimular ninguém, mas sair do instinto para o sentimento. É uma transição. Aqueles que se dispuserem a observar, a dialogar com as coisas que nos acontecem, o que eu sinto quando alguém mexe comigo, com o que eu sinto quando as coisas acontecem comigo, o que é que eu sinto, quais os meus pensamentos, o que se passa em mim quando eu estou enfermo. Eu vou me burilando com essas reflexões. E eu vou naturalmente saindo, pacificamente, gradativamente, lentamente, harmoniosamente, amorosamente, do instinto para o sentimento. É o fim? Não. Sentimento é o próximo ponto, mas intermediário entre o instinto e o amor. A piedade, ela é do amor. A piedade pura é do amor. A piedade pura é aquela que não julga. E eu vou me permitir, porque as histórias, é por isso que Jesus, né? Tudo vem dele. A gente repete muita coisa que ele fazia mesmo. E Jesus usava de metáforas, ele contava histórias, né? Ele era um exímio contador de histórias. Inclusive, ele criava as histórias para trazer aquele contexto de uma forma imaginal, com símbolos, com elementos, para facilitar a compreensão, sem julgamento. Quando Jesus usava de metáfora, ele sabia que ele estava conversando com a parte lúdica do cérebro, né? Então, assim, tem uma historinha de um aluno que muitos e muitos anos depois encontrou seu professor. Voltou-se para o professor e disse: professor, que bom reencontrá-lo, você mudou minha vida. O professor disse: olha, eu admito que nós mudamos, né? Eu não tenho você na minha memória. Professor, uma certa feita, um aluno teve o seu relógio furtado. E o senhor disse que ele se acalmasse, que o relógio apareceria imediatamente. O relógio não apareceu. O senhor então solicitou que todos ficassem de pé e que fechassem os olhos, porque o senhor faria uma revista em todos os alunos. O senhor passou por todos e, ao chegar em mim, passou a mão no meu bolso e sentiu que o relógio estava no meu bolso. Sabia ali que fui eu quem pegou o relógio daquele outro aluno. Então, o senhor deixou o relógio, o senhor tirou a mão, deixou o relógio no meu bolso, o senhor não me disse nada, continuou revistando os outros, e depois o senhor disse: o relógio vai voltar e vai aparecer. O senhor não me acusou, o senhor não me apontou, o senhor não me julgou, o senhor não me puniu. E aquilo me ensinou profundamente. E eu resolvi ser professor por conta daquilo que o senhor fez. Porque ali eu percebi que o papel do professor é ajudar o outro
a reflexionar e aprender com suas próprias reflexões. Eu devolvi o relógio, professor, então o senhor marcou minha vida por isso. O professor diz, olha, eu me lembro dessa situação, eu me lembro que realmente alguém disse que tinha perdido o relógio, eu me lembro que as pessoas não devolveram o relógio, que o relógio não apareceu, me lembro que coloquei todos de pé e me lembro que saí revistando todos os alunos. Mas eu não me lembro de você, porque eu também estava com os olhos fechados. Então observe, o que é que essa metáfora se propõe? Piedade é daqueles que não enxergam. É daqueles que, por não enxergarem, por resolverem não enxergar, não julgam. Esse professor não julgou. Fosse outro, talvez, num grau evolutivo um pouco mais baixo, nada certo, nada errado, né? Mas apenas uma atitude, um comportamento desse professor compatível com o grau evolutivo em que ele se encontrava. Então, assim, o professor não quis ver a imagem, ele queria saber onde estava o relógio. E ele não quis fazer pelo outro, ele quis mostrar que o outro tinha errado, que o outro sentisse o seu próprio equívoco e o outro auto-corrigisse a escolha que ele havia feito de se apropriar daquilo que não era dele. Ensinou mais do que uma punição, ensinou mais do que um constrangimento de ser apontado como aquele que teria usurpado o relógio. Piedade é próprio desses, né? Que estamos num relativo estágio em que não olhamos para o outro, mas que compreendemos. Nós não olhamos para o outro, então não julgamos. Nós entendemos que aquele comportamento é um comportamento. Não é certo nem errado, causou dano e prejuízo a alguém, mas é daquele processo evolutivo. Muitos de nós pensamos que a correção, que é um termo que eu não gosto muito de usar quando me refiro ao humano, à pessoa humana, nós não somos passíveis de correção, nós nos atualizamos, porque o nosso código genético é aberto. E feliz daqueles que conseguem nos mostrar aquilo que ainda não temos, né? Porque assim nós vamos passar a ter, e é uma propriedade das relações humanas, nos apropriarmos daquilo que não temos, que foi trazido por um outro que tem. Por isso que o processo de individuação, de evolução, ele tem uma parte coletiva, e é por isso que somos seres sociáveis, nós não somos frutos do meio, como tentaram nos fazer assimilar, aprender, e temos também uma parte individual, entende? Então, assim, aquele aluno percebeu que ele tirou alguma coisa que não era dele, que era de uma outra pessoa. Mas ele percebeu também que o aprendizado era dele, que as pessoas outras não precisavam saber que ele estava aprendendo com aquela situação, que ele estava se atualizando. Tem um ponto muito interessante em que Joana de Ângeles traz, quando fala da ideia de que a piedade pode ser um sentimento que nos faça, nos induza a absorver a dor do outro. E ela deixa claro que também não se trata disso, né? E aí a gente vê nessa passagem um parêntese para que a gente perceba que quando a gente está vivendo intensamente a dor que não é nossa, a dor do outro, geralmente, e eu digo assim, há uma probabilidade, só um processo de análise é que pode afirmar, porque tudo em psicologia são hipóteses, que haja com aquilo, com aquele comportamento de absorver e viver a dor do outro, sofrer pelo outro, uma fuga das suas próprias dores, né? Então isso precisa ser observado. É daí que vem o processo evolutivo, que ele se dá, né? Na medida em que eu pergunto o que é do outro, o que é meu.
entende? O que é do outro e o que é meu. Então essas reflexões, elas precisam ser feitas, né? Na medida em que sofrer a dor do outro pode sinalizar uma fuga, né? Ela traz a figura de Jesus sempre como uma experiência, que é a figura de Jesus, que vê o sofrimento, que vê a dificuldade, que vê o flagelo, que vê a miséria do outro como um crescimento interior. E é por isso que Jesus compreendia, porque sabia, como nós hoje sabemos, trazidos pela consolação, que tudo é impermanente, né? E Jesus sabia disso, que aquele sofrimento ali também era impermanente, mas era educativo, era atualizador, era transformador. A cura que a gente vê no Evangelho não no sentido, ela não é trazida no sentido de restabelecer a saúde do doente, do enfermo. A cura evangélica, a cura que está nos evangelhos trazidos da história de Jesus pelos evangelistas, é a cura como significado, sinônimo de transformação. A cura das minhas enfermidades espirituais nada mais é do que a transformação do meu espírito para que ele passe a fazer escolhas outras, naturalmente diferentes. E é preciso que a gente se lembre que é um processo a evolução e a cura no sentido de transformação. Eu não me transformo lendo, eu não me transformo ouvindo, eu me transformo vivendo, sentindo, eu me transformo sendo tombado, eu me transformo muitas vezes sendo chocado. Né? Aquele professor chocou aquele aluno, chocou, não constrangeu. Olha só. Eu perguntei a uma mãe uma vez que tem um filhinho pequeno e disse: Robson, perdi a paciência e saí, peguei uma sandália e dei uma chinelada no meu filho. Por que você fez isso? Porque eu queria que ele ficasse quieto. Eu digo, tá. Onde é que estava esse chinelo? Estava no quarto. Eu digo, você estava onde? Eu estava na sala. Me diz uma coisa, você levantou e foi até o quarto. Passou de 6 segundos, ela teve tempo, né? Para rever aquela escolha. E foi buscar essa sandália e voltou para aplicar no seu filho. Se você quer que o seu filho fique quieto, olha um dia para ele quando ele estiver quieto, ancora aquela situação da quietude dele que você tanto deseja e ancora assim, vamos cheirar uma florzinha? Cheira a florzinha na hora que ele estiver quietinho. Quando ele estiver inquieto, agitado, a gente diz assim, tá na hora de cheirar a florzinha. Vamos cheirar a florzinha, ele volta para aquele estado que foi ancorado. Então, assim, mas é uma escolha. A gente vai pegar um chinelo, né? Na medida coercitiva. O professor não fez isso. Ele não constrangeu ninguém. Ele não anunciou, ele não denunciou quem tinha furtado o relógio. Mas o indivíduo aprendeu com o silêncio do professor, aprendeu com o silêncio do mestre. E nós aprendemos com o silêncio do mestre, né? Nós aprendemos com o comportamento de Jesus, nós aprendemos com as formas com as quais Jesus lidava com as situações, né? Então são situações que a gente pode e deve aprender com isso. E Joana traz de uma forma maravilhosa. Ela fala também que Jesus alcançou níveis elevados de consciência. Como Jesus alcançou níveis elevados de consciência, se não experienciando também as situações da vida ao longo do seu processo e das suas sucessivas encarnações? Porque essas experiências têm essa propriedade de expansão da nossa consciência, de ampliação da nossa consciência. Por que ampliação da nossa consciência? Simples. Porque o processo de individuação, o processo evolutivo, para alcançarmos o estágio
em que sejamos verdadeiramente piedosos por compreendermos o outro e não por termos sido instruídos pela doutrina que deveríamos ser piedosos, é diferente, né? Instruídos pela doutrina ou por qualquer literatura, nós conseguimos modelar o nosso comportamento, mas não por muito tempo. Mas conseguimos, ponto positivo, já é alguma coisa. Agora, a vivência, a experiência da vida é que faz com que jamais o nosso comportamento se modifique ou venha a voltar a um nível inferior que era antes, né? Então veja que a literatura nos permite saber que precisamos, mas só a vivência e a experiência é que faz com que realmente incorporemos aquilo que precisa ser aprendido, e é nesse ponto, nesse momento, que atualizamos o nosso espírito. E uma vez atualizado, o nosso comportamento é outro. Por que esse termo, ampliação da consciência, quando Joana diz que Jesus alcançava níveis mais elevados de consciência? Porque o processo evolutivo, ele tem como propósito trazer os nossos conteúdos sombrios do inconsciente, que é uma instância da psique, para a luz da consciência. Então, toda vez que eu dialogo com as situações que me acontecem e que eu vou buscar naquela situação, por que eu me afeto, por que eu estou sentindo essa dor, por que eu estou me angustiando, por que eu estou sofrendo com isso, o que isso está querendo me dizer, eu resgato algum conteúdo inconsciente e dou a esse conteúdo à luz da consciência. Então, quanto mais eu emagreço o consciente, olha só, eu engordo a consciência. E quanto mais eu abasteço a minha consciência, mais fácil fica viver, né? Porque eu vou compreender as situações que me acontecem e as razões pelas quais o outro tentou me fazer chorar, né? Então, assim, são essas reflexões que Joana traz e nos ajuda. E ela tem uma outra passagem, eu vejo que tem algumas perguntas e o Fábio está fazendo a gentileza de me sinalizar aqui, mas tem uma passagem que a gente precisa marcar, quando ela diz assim, jamais se cansa aquele que trabalha piedosamente, né? Porque é espontânea, rica de paciência, porque aprendeu a conviver com elegância, com a própria dificuldade íntima, superando-a. Olha só, Jesus, modelo e guia da humanidade, mas não foi à toa. Não foi pela graça divina. Não foi por uma fissura nas leis divinas, em que simplesmente, para Jesus, ele não precisará sofrer, não precisará expiar, não precisará passar pelas provas, a consciência dele se expandirá por um passe de mágica. Não foi assim. E Joana nos deixa isso bem claro, e é preciso que isso fique bem claro, para a gente não delegar a Deus a solução dos nossos problemas, e muito menos a Ele ou aos espíritos elevados que nos retirem as dificuldades e as dores e nos cure as enfermidades. A enfermidade, ela é um método educativo. Enquanto método educativo, quando aprendemos com ela, ela perde o sentido, ela perde a razão de ser. Quantos se curam? Por que se curaram? Cura-se aquele para quem a cura é oportuna e meritória. E é oportuna e meritória aquele que não reclama e que aprende com a própria dor. Porque entende que Deus é bom. E se Deus é bom, ele não é mau. E se Deus é bom, ele não tem um pedacinho de maldade. Aquilo que me acontece é por bondade. E aquilo que me acontece, e o que me acontece me faz sentir uma dor, é da bondade de Deus. Porque a dor é que vai me sinalizar e me mostrar que tem alguma coisa que eu preciso rever.
A psicossomática, ela ela dá brevidade a um processo terapêutico na medida em que nós olhamos para o sintoma e associamos com a emoção. Nós olhamos para o sintoma, porque a doença é um sintoma, é uma formação do inconsciente, e chegamos à causa primária daquela enfermidade. E essa causa primária é uma emoção, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas a psicossomática, ela mostra isso. É uma das propriedades do corpo expressar somaticamente o estado do nosso espírito, e o estado da nossa mente, o estado da nossa psique. Entende? Então, quando ela diz que Jesus aprendeu a conviver, é porque o histórico dele passou por todas as experiências e ele chega no momento que lida com elegância com o sofrimento dos outros. Vamos ver aqui. Tem uma perguntinha que diz assim: nós já nascemos piedosos ou essa característica é aprendida no decorrer da vida? Bacana essa pergunta, né? A doutrina espírita nos mostra que nós nascemos brutos, né? E ignorantes. Então, assim, quando nos é dada misericordiosamente uma oportunidade reencarnatória, eu sei que estamos aqui com um público eclético, né? Mas trazemos a doutrina espírita e, por termos ela, concordamos com os seus dois marcos, né? Que é a imortalidade da alma e o reencarnacionismo. Nós concordamos com isso, compreendemos isso, validamos isso, e a ciência, através da física quântica, também já mostra isso. Esse processo de reencarnação, ele vai proporcionar oportunidades que me atualizem. Então, eu chego aqui com um determinado grau evolutivo e o meu propósito é voltar não santo. Não quero desestimular ninguém, né? E também não sou eu que estou dizendo isso. Isso é das leis naturais. Eu estou só sendo porta-voz. Está escrito. Então nós não vamos sair santos daqui, mas nós vamos sair um pouco melhores do que aquele que chegou aqui. Entende? Por que nós vamos sair inexoravelmente um pouco melhores? Porque nós passaremos por uma sucessão de fatos, de eventos, de fenômenos, de situações, chamemos como quisermos, né? De contingências, que são oportunidades transformadoras do espírito. Por que oportunidades? Porque só será transformadora para aquele que interromper, para aquele que der uma pausa, para aquele que reflexionar sobre aquilo que ele está passando e vivendo. Porque assim, se eu recebo a circunstância, se sou afetado por ela, se lamento, se acho injusto, entendo que não deveria ser para mim, que isso, né? Como eu, vegetariano, vegano, não sou boêmio, não faço farra, não estou na balada e tenho essa enfermidade. Tem um erro, né? Para esses não tem evolução, não tem transformação, né? Agora, para aquele que olha para isso, é de Deus. Não, essa enfermidade é de Deus. É divino, é de Deus. E se é de Deus, é bom. Mas, Robson, como ficar na cama, isolado, é bom? É bom. É bom. Saberemos lá, do outro lado, num futuro, num outro estágio, no momento posterior. Quando, numa das fases da erraticidade, do entrevidas, a gente olhar para trás e vai dizer assim, poxa, olha só, tá vendo? Se eu não tivesse passado por aquilo. Chico Xavier
foi visitar um médium na prisão e o médium percebeu o problema que ele sempre teve no olho dele. Disse assim: Chico, por que você fica com esse problema? Eu posso curar esse problema, né? Chico disse assim: não, meu filho, deixa esse problema comigo, porque eu já conheço ele e ele já me conhece. Se você me cura, ele não faz o que ele tem que fazer e eu vou sofrer um mal maior lá na frente. Então deixa ele cumprir o período dele, né? Esse olho aqui já enxergou demais, às vezes até o que não deveria. É exatamente esse diálogo, essa compreensão, deixa essa enfermidade comigo, que faz com que passemos pela situação da vida evoluindo, transformando, burilando, atualizando o espírito. Eu espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. Então, assim, piedade é um estágio. Mas, olha só como Deus é. Não sei, eu vou dizer assim pela pobreza da língua, né? É perfeito, sábio. Ele é mais do que isso, mas numa palavra que ou existe e eu não tenho conhecimento, pela minha ignorância, pela minha leitura pouca, ou ela não existe. Entende? Mas assim, Deus é perfeito. Deus é perfeito na medida em que, quando aprendemos, nos curamos. E outra coisa, se a piedade está num estágio mais adiante, nós temos uma essência divina que nos pulsa para o bem. É por isso que não existe crime perfeito. Já pararam para pensar nisso? Por que não existe crime perfeito? Porque nós nos condenamos. Porque a nossa essência é boa. A nossa essência é boa. Porque é uma essência divina. Quando Jesus nos disse que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, em essência, em espírito, em bondade, em misericórdia, em amor, em piedade, né? Em perfeição. Nós estamos somente nas sucessões do processo reencarnatório para fins evolutivos, esculpindo, né? Tirando essa massa bruta, essa matéria, né? Para que cheguemos a dar expressão à leveza e à pureza do espírito puro, desculpe a redundância, né? Mas por que passar pelas provas? Porque as provas burilam. Olha, eu faço alguém chorar. E geralmente a gente faz ainda chorar aqueles que nós mais amamos. Eu sinto muito. Ou eu me culpo, ou eu me julgo, me culpo e me condeno e executo sobre mim a pena, ou eu entendo que, poxa, simplesmente eu ainda sou assim, né? Mas eu estou me trabalhando para me tornar uma pessoa melhor. E se eu faço alguém chorar, se eu faço alguém sentir dor, nós espíritas percebemos isso e rapidamente pedimos perdão, ainda que o outro nos perdoe, não tem jeito. Se eu fiz alguém sentir uma dor, eu vou precisar, mesmo que perdoado por esse que sofreu o que fiz, eu vou precisar em algum momento, em alguma fase da imortalidade do meu espírito, sentir a mesma dor que eu fiz alguém sentir. Porque é a dor que burila, sabe? Não é a percepção de que agi indevidamente, inadequadamente, que agi de uma forma indesejada. Não é perceber que causei a dor e sofrimento em alguém que vai atualizar o meu espírito. Isso basta para eu me movimentar e pedir perdão. A culpa, quando a gente faz isso, a gente pode sentir uma culpa. Tem duas partes, uma patológica e uma saudável. A patológica é o remorso que paralisa, bloqueia e nos corrói. E a parte saudável da culpa é o arrependimento, que nos coloca em movimento para a reparação do erro.
Então, assim, mas não basta nos movimentarmos e obtermos do outro o perdão. Eu vou ter que passar. Olha, não sei se você já percebeu, se eu quiser trazer uma coerência, eu estou com ataque cardíaco, se eu quiser trazer uma coerência cardíaca, reduzir esses batimentos, eu prendo a respiração e trago a respiração para uma sequência, né? Eu inspiro, paro, expiro, paro, faço uma sequência dessa, automaticamente o meu coração diminui a frequência cardíaca. Quando eu não quero sentir o cheiro de alguma coisa, eu simplesmente paro de respirar. Quando eu não quiser ver alguma coisa, eu fecho os olhos. Mas quando eu não quiser ouvir alguma coisa, não tem jeito, né? A nossa audição é o único canal captador do externo passivo. É por isso que a gente diz, quando a gente diz uma palavra, não tem como voltar atrás. O dano já foi feito. O dano já foi feito. É por isso que a gente precisa respirar, pensar muito, se trabalhar, reconhecer nossas imperfeições, porque somente assim a gente vai chegando no estado de piedade, e nesse estado eu já não maltrato muito o outro, ou pelo menos não com a mesma frequência de antes, né? Porque se eu disser uma bobagem, já foi. O outro já processou. É num instante. Numa fração de segundo. Não é nem isso, é num quanto. Sabe? Na menor parte que existir de uma temporalidade qualquer. Já está lá. Primeiro que quando eu estou irado a ponto de dizer alguma coisa, o outro já recebeu a minha ira, porque a minha vibração chega ao outro. A minha expressão facial é linguagem e é interpretada pelo outro. Quando a palavra vai, o outro já está cheio da minha raiva. Já foi afetado pela minha raiva. Né? Então é por isso, olha, se a gente quiser fazer o bem a alguém, se a gente quiser fazer bem ao outro, a única coisa que a gente pode fazer é nos tornarmos pessoas melhores. O melhor que a gente pode fazer pelo outro é nos tornar melhores. Né? Não adianta a gente buscar a perfeição, não é para agora. Não é para agora. Né? Não adianta correr, não precisa pressa, não precisa dar saltos, não vai adiantar querer ganhar tempo. É assim, reconhecendo a maldade em mim. Porque temos, viu? E aí Joana de Ângeles, ela é contundente, sem pena nem piedade. Deixe de ser hipócrita e veja e assuma quem verdadeiramente você é. Porque só a partir do verdadeiro que eu sou, eu me afirmo como imperfeito. E só cresço a partir daí. Se eu me entender perfeito, o que acontece? Eu não me atualizo. Não tenho mais nada para atualizar. Mas na medida em que eu me reconheço incompleto, imperfeito, em processo de construção, aí fica mais fácil me atualizar. A piedade assim descrita poderia também ser considerada empatia, compaixão. É um ponto muito, 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 muito legal. Empatia. E eu vejo 3 grupos de pessoas, né, na humanidade. Os simpáticos, os antipáticos e os empáticos. Os simpáticos estão numa ponta, como tudo é polar na vida, né? Dia e noite, luz e sombra, saúde e doença, bondade e maldade, sagrado e profano. Nós temos os simpáticos e os antipáticos. Poxa, nem tanto, nem tão pouco. Os simpáticos é aquilo que dizem que o que os nossos ouvidos querem ouvir. Então, assim, eu sou horrível. Mas o simpático vai dizer que nada, cara, você é uma boa pessoa, você tem um coração bom. Os outros é que não enxergam isso em você. Ó, o simpático me ajuda? Não. Eu vou pensar que o simpático tá certo, né? E vou me agarrar naquilo, olha o ego. Percebe? E alimentar minha vaidade. E vou sair olhando atravessado para os outros. É você que não me entende. Não amadureço, não cresço, não evoluo. O antipático, ele é violento, ele é agressivo, ele diz de uma forma que muitas vezes fere. Também nem tanto, nem tão pouco, né? E o que é o empático?
Empático também é fruto de um exercício. Aí vem um monte de teoria de autoajuda que não é nada disso, ou pelo menos eu me permito dizer hoje que não é nada disso. Se eu me convencer do contrário, com muita humildade, eu desdigo o que digo, entendeu? Mas assim, empatia não é fazer pelo outro aquilo que o outro gostaria que fosse feito por ele. Impossível alguém adivinhar e saber o que é que o outro quer que seja feito por ele. Nem ele mesmo sabe, ele pensa que sabe, mas na maioria das vezes ele nem sabe. Ah, Robson, então vamos trazer para nós. Empatia é eu fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Negativo. Aquilo que eu gostaria que fizesse comigo é bom para mim, atende a mim, me satisfaz, mas não necessariamente vai atender aos desejos do outro. Muito simples, a gente aqui complica. Empatia é dar ao outro o espaço para que ele se expresse do jeito que ele verdadeiramente é. E do jeito que ele verdadeiramente for, eu o acolho, eu o aceito. Jesus disse que não precisamos almoçar à mesma mesa com o nosso inimigo. Né? Mas isso não invalida o meu compromisso em compreender o grau evolutivo em que o outro está para se comportar daquele jeito. Então, empatia é dar ao outro espaço, o campo, para que ele se exponha, para que ele se expresse na sua vocação, na vocação do espírito. Tem um filme bem legal da Disney, se não me engano, é o filme mais novo da Disney, né? Onde tem um tocador de piano, Sion, uma coisa dessa. Mas fica a dica, porque é construído com fundamentos da psicologia, né? E ali é a vocação do espírito, que precisa ser ouvida, que precisa ser expressada, que não pode ser reprimida nem contida, mas é um tema para uma outra nossa conversa. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que o Divino Mestre se incumba misericordiosamente de irrigar para que essa sementinha venha dar bons frutos. Sul, obrigado, Francis. Sul, é um filme, obrigado, João e Nilda. Obrigado, Mário Bastos. Soul, S-O-U-L. Assistam, né? Vai nos ajudar a nos respeitarmos e a buscarmos o que a psicologia analítica traz como a vocation, a nossa vocação, a nossa essência. É esse o nosso propósito, é essa a nossa missão. Que fique um beijo no coração de cada um de vocês. Agradeço a Rafa, ainda que ela não esteja aqui. Agradeço ao Fábio, né? Esse convite. E recebam assim, abraço em Libras. A gente não pode se abraçar. Vai um abraço dos surdos, né? Que tem uma alma bela, bonita em cada uma das almas de vocês, viu? Muita paz e um feliz ano novo para todos. Um beijo no coração, um abraço na alma e um grande abraço também para todos os seus amados. Fiquem com Deus.